Olá a todos. Voltamos para conversar sobre os tratamentos para esclerose múltipla e nesse momento eu acho que vale a pena a abordagem do tema tratamento preventivo. Tá? Então, a ideia de um tratamento preventivo, ela vem com o objetivo de se lentificar a evolução da doença e, em muitos casos, até bloquear a evolução da doença. Tá? Nós temos que entender que uma vez que o paciente tem o diagnóstico de esclerose múltipla, ele realmente precisa ter definido o melhor tratamento que se é possível diante do seu quadro. Hoje, a medicina define que a melhor forma de se tratar a doença é de uma forma individualizada, ou seja, o médico ele tem que identificar no seu paciente algumas características, tanto clínicas, como pessoais, como de ressonância magnética, para poder decidir o melhor tratamento que cabe ao paciente que ele está vendo. Então, assim, tratar esclerose múltipla é uma arte, porque você precisa identificar padrões ou características específicas e, a partir delas, definir qual que é a medicação mais cabível, a medicação que vai possivelmente dar melhores resultados. O que eu posso dizer sobre tratamento? O tratamento, hoje em dia, existem diversos, ou seja, antes tínhamos poucas opções e hoje, 2017, temos várias. Mais de 10 tratamentos para esclerose múltipla já estão aprovados. Cada um deles com suas indicações, suas eficácias específicas, ou seja, quanto ele consegue atuar contra a doença e também dados da sua segurança. Isso talvez seja o ponto principal. Quando o médico oferece um tratamento para o paciente, ele tem que estar muito consciente dos riscos desse tratamento e se vale a pena correr esses riscos. Existem pacientes que têm doença com características de doença branda, então o médico não tem necessidade de utilizar medicações de grande potência. Claro que existem médicos ao redor do mundo que fazem esse tipo de conduta, mas a maioria segue uma conduta que nós chamamos de escalonamento, ou seja, começar com a medicação mais apropriada e, caso o paciente necessite, trocar para uma medicação de maior eficácia, ou seja, escalonar a medicação. Dentro do governo brasileiro nós temos sorte de termos a maioria dos tratamentos oferecidos de forma gratuita. A única crítica que eu faço a esse sistema é que não há diferenciação para quem começa a doença de forma branda e para quem começa a doença de forma agressiva. Ou seja, dentro do SUS nós temos que prescrever de uma forma igualitária dentre todos os pacientes que nós vemos na unidade de referência. Isso não ocorre dentro dos planos de saúde. Nos planos de saúde nós podemos fazer opções um pouco mais direcionadas. Em relação aos tratamentos, novamente, nós precisamos identificar o melhor e saber seguir o tratamento. Ou seja, quais são os riscos, quais são os efeitos colaterais, o que eu espero na redução da atividade da doença. Então tem que ter um tempo para o médico enxergar isso. Normalmente esse tempo dura entre 6 a 12 meses de acompanhamento em cada uma das opções terapêuticas. E a partir daí ele vai tendo noções de controle ou não da doença, de tolerância ou não da medicação, e tudo isso pode fazer com que ele tome decisões em termos de se manter ou não a medicação. Então, tratamento preventivo realmente é um assunto amplo e cada paciente deve conversar com o seu médico as suas opções terapêuticas. Não há hoje uma única opção terapêutica específica para tratamento, existem algumas. Então, eu acho que se você tem dúvida, o ideal é que você questione seu médico para ele poder te explicar quais são as possibilidades além da que você já faz uso. Porque pode ser que você tenha interesse de fazer uma mudança que seja mais apropriada para a sua qualidade de vida, para o seu estilo de vida, e isso daí faz com que o paciente realmente se mantenha em uso da medicação de forma regular, fazendo com que o tratamento seja, então, ao final das contas, efetivo. Tá? Então, eu agradeço novamente aí pelo acompanhamento dos nossos vídeos e mais tarde eu vou conversar com vocês numa próxima etapa sobre as possibilidades de tratamento sintomático,
sobre as possibilidades de terapias paralelas, ou seja, de reabilitação, o acompanhamento psicológico, tudo isso é muito importante dentro do jogo, né? Dentro de tudo isso que abrange o paciente que tem uma doença como essa, uma doença realmente complexa e de caras diferentes, tá bom? Até a próxima, gente. Um abraço.